Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos algumas coisas aqui que implicam em resposta, em intercessão. Isso aqui a irmã está preocupada se são dois Lázaros, aquele do rico e Lázaro e o Lázaro da ressurreição. Eu nunca pensei nisso, francamente, mas pelo conhecimento não se trata da mesma pessoa. Pode existir vários Lázaros na Bíblia, né? Quantos João existiam, Pedro. Eu vou ler isso aqui, mas não vai resolver nada. Estão acabando com a reputação da igreja. Eu acho que isso aí já não soa bem. A igreja acabando com a reputação, estão transformando a frente da igreja em comércio. Estão transformando a frente da igreja em comércio. Estão vendendo de tudo, ovos, mandioca, no meio da calçada que de frente ao portão. Parece as imagens, puxe as imagens das câmaras no dia de domingo, depois da escola dominical. Eu tenho certeza que o senhor não tem conhecimento disso por causa de sua ocupação. Eu falo da palavra de Deus para as pessoas e elas me perguntam: qual é a sua igreja? Eu digo Tabernáculo. E eles dizem: é aquela igreja que vende as coisas na porta, como se fosse o comércio da igreja. Se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não como carne. Citando Paulo. Eu tenho certeza que não é para ganhar dinheiro, e sim um espírito de disputa, de aquisição, que a igreja apanhou. A igreja não. Eu recebi aquela carta dizendo que a igreja estava na política. Julgam um todo por meia dúzia, né? Isso enquadra naqueles que murmuraram lá no deserto. Um espírito de
disputa, vendendo dia domingo, comprando dia domingo. Esse espírito que a igreja apanhou, meia dúzia não quer dizer a igreja. Eu vejo que são pessoas que não precisam disso. São pessoas de boa condição. Jesus entrou com o chicote na sinagoga, mas não foi lá fora, foi lá dentro. Não? Tem alguém vendendo isso aqui, mandioca, aqui dentro? Roupa feita. Se fosse do outro lado da calçada, tudo bem. Se não houver um combate, isso crescerá rápido. A calçada é pública, mas calçada é para transeunte, para transitar. Não é para comércio. Isso eu sei. Aí nas avenidas mais movimentadas, às vezes o pedestre tem que sair catando barraca, ou então correr o risco de passar pela rua. Né? Isso pode vir a acontecer aqui também. O certo seria de lá. De lá também tem proprietário. E a calçada é para trânsito. Eu não sei. E às vezes atrapalha a faixa de pedestre. Né? Será que vai resolver alguma coisa? Ou vai causar revolta? Tudo tem resposta, não? Há um perigo muito grande de um ficar entre os murmuradores e o outro ficar entre os revoltados. Bom seria que todos tivessem o mesmo parecer no espírito. Casar com a assembleiana. Você sabe o que eu lembrei aqui quando eu estava lendo isso? Não é daqui, é de longe. Você tem que perguntar ao seu pastor, hein? Sobre isso aí de mais perto. Eu lembrei de Noemi, Ruth e Orfa. Porque você está dizendo aqui que a moça a qual você ama há 2 anos, que não aguenta ficar sem ela, visitou a igreja da mensagem e não aceitou. Ela nasceu na Assembleia e você tem que ir para a Assembleia com ela. Noemi mandou Orfa e Ruth voltar. Vai com ela. Vai com essa mulher lá para a Assembleia. A sua revelação permite isso? Então vai. O seu sentimento por ela é maior do que a sua revelação. O certo é isso. Me perdoa a franqueza, mas está sendo maior.
que você faz menção aqui do sentimento criado. Então faça isso. Noemi falou para fazer isso. Orfa foi, Ruth não foi. Isso tem que ser uma escolha própria. É a sua revelação que vai determinar isso, se ela vai predominar esse sentimento. Esse problema mental, angustiada, e passa na sua mente pensamentos, angústia, é algo psicológico. Mas ela disse que acredita em mim. Olha, se é daqui de Goiânia, nós temos orientações naturais, que é o médico, o psiquiatra, pondo na frente a espiritual. Mas tem que se entender isso, que Deus usa a medicina, usa o remédio. O que Ele faz é dirigir. E eu te aconselho a ler a mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Ler no Espírito, ler meditando. E nós levantamos o seu e-mail, com a igreja levantando a mão. Em nome de Jesus. Amém. Que vem um pedido por uma casa. Sempre sonhou em ter uma casa. Quantos vivem insatisfeitos com a casa que tem? E outros desejando uma casa que você tem. Se eu tivesse uma casa como aquela. Trabalho para pagar a conta, nunca consigo fazer o financiamento. Ore por mim, por favor. Vamos levantar as mãos por esta vida. Você vai ter sua casa. Aqui, sou casada, meu marido não é cristão. Hoje pago o preço da desobediência de pular o muro de Jerusalém por curiosidade do mundo lá fora. Sendo que ele é um bom homem, mas por enquanto quero agradecer por estar cuidando de mim como sua ovelha, falando com a gente. Por mesmo tão distante, tão longe, estar cuidando de mim. Que o Senhor Jesus Cristo te recompense, meu pastor. Receberá um presente do céu. No fim, ela diz, é pecado pedir dons para Deus? Paulo disse, mas buscai com zelo
Porque o grande dom do amor ágape, não é? O caminho mais excelente. Os dons são dados até mesmo sem arrependimento. Tem um pai de família que estava encostado pelo INSS e sem razão foi cortado seu benefício. Estão procurando porque ele não tem condições de trabalhar. Por causa da idade e tantos problemas de saúde que tem. Levantar a mão é a solução. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando as pessoas de fora se referem à igreja como, é onde tem uma feirinha e muito movimento, às vezes a pessoa, na hora de culto, está por lá. Encontro, então, na época de encontro, isso é questão de revelação, de temor de Deus, né? Já aconteceu comigo também esse tipo de comentário. Entende que isso era em função dos encontros. Com as barracas. Muito movimento comercial, né? Não creio que seja pelo comércio caipira, que de fato os irmãos fazem. Não estou defendendo. Só acho que poderia colaborar para melhor entendimento. Essa questão não é minha. Não é com o pastor. Não. Quem zela pelos arredores aí são os diáconos com a administração. Se o pastor for envolver nisso, nós vamos ficar de pé, a irmã Eleide é que vai cantar o hino Bem Junto a Cristo. Já ouvi esse hino bastante. Amém. Vamos ler São Lucas 17 para dar o contexto do verso 30, verso 28. Como também, da mesma maneira, isso depois de falar sobre os dias de Noé. Aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem
se há de manifestar. Nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos neste momento. Há momentos em que palavras não resolvem. Isso é verdade. Atitudes, às vezes silêncio. Há momentos que o Senhor entra em ação quando nós ficamos em silêncio. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Te pedimos pela Tua graça e pelo Teu amor. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos.
eterno, lar de esplendor, lá estarei junto a meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande Deus abençoe. Bom, nós temos aqui um e-mail. Eu costumo tomar as críticas de uma forma positiva. Toda crítica, seja em que espírito for, cabe a gente forçar dar glória a Deus, com gritos, etc, etc. Ele está dizendo aqui, e que isso fica batido, isso fica assim, satura, né? Satura. Na verdade, bem na verdade mesmo, a unção não é grito. Às vezes, falando normalmente, conversando normalmente, isso é seminário, é aprendizado de evangelista, pastores mesmo, como eu. É como ele está dizendo aqui, é repetindo, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Eu falo assim quando termino a mensagem, dá glória a Deus, não é? Mas de que maneira a igreja explodiria em fé? Segunda-feira houve uma demonstração. Só o louvor, todos os obreiros calados, e caiu um poder que a gente gosta de ter, de ver na igreja. Houve lágrimas, choros, não é? E uma comunhão muito especial. Eu sempre acreditei nisso e sempre pensei, agora isso não dá vazão para uma crítica. Porque o irmão Brana disse assim, a respeito de uma irmã que dava glória a Deus lá atrás. Eu disse, ela me ajuda. E o povo que não se alegra precisa de umas palmadas. Ele fala do homem que não se emociona. É uma questão de concentração, de todos estarem no mesmo espírito. Isso é como um incêndio, vai passando de um para o outro. Agora, as repetições, às vezes, satura realmente. Mas, quando nós pedimos dar glória a Deus, glorifica o Senhor, ajuda.
Ajuda, sim. Não como uma coisa maçante, conforme a expressão ali. Até nem sei se é daqui, porque não identifica. É difícil. Por que que não identifica? Eu não vou citar nome. Nunca cito o nome, a menos que seja testemunho. Às vezes, um testemunho, a gente cita o nome. A irmã fulana testifica que recebeu isto, recebeu aquilo. O irmão fulano dá graças a Deus pela cura e assim por diante. Bom, essa é uma coisa interna da igreja. A igreja é viva, a igreja não tem política, a igreja não tem comércio, a igreja não está comerciando nada. Se parece que é, porque tem igreja que faz isso. Faz pamonhada, faz coisas para vender na porta da igreja. Mas não é o nosso caso. Pode ficar parecido com outras grandes igrejas que tem por aí. É um perigo falar a igreja está. Isso é uma calúnia, é uma injúria até. É perigoso isso, a igreja está comerciando na porta, em frente ao portão. A igreja está na política. Não é verdade, não é a igreja. Isso é sinal de que tem muito assunto que deveria ser trocado por coisas do reino de Deus, da vida do Senhor. É porque fica conversando sobre política. A verdade é essa. Se conversar sobre o reino de Deus e das coisas naturais, mesmo como fazer uma receita de um bolo, de um prato qualquer entre irmãs, não afeta. Agora, a política não é só a que escolhe governantes. A política é uma disputa de espíritos diferentes que fazem partidos. Eles chamam assim de panela, a panela do irmão fulano. Não. É claro que temos, como Jesus teve 3 dos apóstolos que ele chamava particularmente, falou, na transfiguração foram 3, não foram todos. Então, toda comunidade tem isso. Às vezes há irmãos que reclamam porque ninguém fala com ele, ninguém fala com ele, ninguém fala com ele. Ora, não é que... Isso é um complexo. Essa semana eu tratei de um caso deste. É um complexo, irmão. Os irmãos gostam de ver o irmão na igreja. As irmãs gostam de ver. Por falar nisso, vem assim a gente fala. Essa questão das irmãs estarem sentando junto com os maridos, com os irmãos, do lado dos homens no dia da ceia, está dando muito trabalho. Os diáconos têm que sair catando. Só no dia da ceia podia sentar as irmãs de cá, do lado das irmãs, e que facilitaria muito para elas próprias.
Não é certo? Bom, nosso assunto não é esse. Fica essa pincelada a respeito dessas coisas. E o irmão Brana disse, às vezes as pessoas me enredam, querendo ouvir de mim. E eu tenho que ter muito cuidado com isso. Querer ouvir da gente. O pastor disse. Então, vamos ser uma igreja de atenção, de ouvir, ter prazer em ouvir e ter prazer em glorificar a Deus. Se alguém anima a glorificar, está bem, glorifica. É só você glorificar também. Fecha os olhos e dá glória a Deus. Não é certo? Aí acaba a dificuldade. Aleluia. Aqui nós vamos continuar um pouquinho. Eu já tomei bastante tempo. Na mensagem Como Poderei Vencer. Vindo aqui no 84 em diante, onde paramos, você sabe que Israel começou. Eu poderia dizer a mesma coisa e trazer isto aqui. Eles começaram com 2 milhões fortes e terminaram com 2 homens. O que deve chamar a atenção, mediante esses acontecimentos que causam desencontros de ideia, de atitudes, de pensamentos, é lembrar disso. Começou com 2 milhões, terminou com 2 homens, Josué e Caleb. Por quê? Por causa dessas razões. Você pode não falar língua estranha, pode ser calado, mas normalmente se cala nas coisas de Deus, mas está pronta para falar da vida do outro, enredar da vida da outra, da vida do outro. Normalmente isso acontece. E murmuração. Paulo diz que é necessário que haja até mesmo heresias entre vós, para que os sinceros se manifestem. Que coisa, hein? Irmão Brana disse, Deus põe de propósito o tropeço para os manufaturados tropeçarem, terem o que falar. É muito importante fazer uma oração que minha mãe fazia. Tranca a minha boca. Um pensamento não te compromete até que ele venha a ser concluído, não é? Pensou em falar, pensou em fazer, mas não fez. Então o pecado não é consumado, segundo Tiago. Israel começou bem forte, muito forte. Muito forte, muita gente, 2 milhões.
Eles começaram com 2 milhões fortes e terminaram com 2 homens. Isto é certo. Eles viram as obras de Deus, as mesmas obras que os 2 viram. Eles usufruíram das mesmas bênçãos, dádivas que os 2 usufruíram. Isto é certo. Eles viram as obras de Deus. Eles viram a manifestação do Espírito. Eles viram grandes e poderosos milagres sendo feitos lá no Egito e tudo mais. E partiram, mas saíram do Egito, saíram da denominação, saíram lá do mundão. Isso não estava em seus corações. Foi o caso da mulher de Ló. A Sodoma estava no seu coração. Isto não estava em seus corações. Não. Só estava de 2 apenas. 1 por 1 milhão. Eles não venceram. Não venceram. Como poderei vencer? Eles não venceram. Eles simplesmente saíram. Saíram, não estão mais lá no Egito. Mas acostuma falar, acostuma. Jesus disse: e eles pereceram no deserto e estão eternamente mortos. Cada um deles está morto. Isto significa separação eterna. Por quê? Por causa da murmuração. Cada um deles apodreceu no deserto. Você já pensou? Mas lá havia 2 homens. 2 homens que representam essa igreja. Josué e Calebe. Quando chegou a hora da prova final, os obstáculos eram tão grandes que eles pareciam como gafanhotos ao lado deles. Josué gritou com Calebe e disse: nós somos mais do que capazes de fazer isto. Você tem que dizer: eu sou mais do que capaz de dominar a minha língua. Eu sou mais do que capaz de dominar meu corpo, de reger minha vida como uma cristã, como um cristão. Eles venceram. Eles venceram. Eles venceram. E como eles venceram? Lá dentro. Primeiro estava lá dentro. Estava na eleição. Como é que o irmão pode deixar um sentimento e cometer uma coisa maligna? Leia aí mensagem. Esteja certo de Deus, certo de Deus, parágrafo 5, 6, 7.
um casamento misto é uma coisa maligna. Como é que você pode deixar seu sentimento fazer isso? Eles eram vencedores. Eles venceram. Você também vence. Eles foram aqueles que foram privilegiados de toda a grande organização de pessoas para levar a verdadeira e eleita noiva para a terra prometida. Isso tem que ser repetido. Eles foram aqueles que foram privilegiados de toda a grande organização de pessoas para levar a verdadeira eleita noiva, a verdadeira eleita noiva para a terra prometida. Que missão tremenda! Que missão tremenda! Vocês entendem que daqueles que saíram lá do Egito, morreram todos. Ficaram seus filhos, seus netos. Josué e Calebe na linha da frente, lá como os dois generais, dirigindo-os diretamente pelo rio, e atravessaram o Jordão, quando tudo dizia que não era época para aquilo. Para a terra prometida, para a era do vencedor. Você entra na era do vencedor, ou então você vai ser derrotada. Você não pode ser um crente de cima do muro. Todo vencedor gosta de vir à igreja, ama vir à igreja, ama sentir-se bem com a igreja. Aleluia! Por quê? Eles creem na palavra, creem na promessa. Não importa o que Datã levantou, levantou e o mesmo fez Coré, e eles tentaram dizer: este homem está tentando fazer de si mesmo algo acima de todo o nosso restante. Ele é mais santo do que o resto deles. Ele estava dizendo: tá bom, vocês são iguais a ele, vai lá e toca no monte quando ele está fumegando. Por que não foram? Nós faremos isto, aquilo e aquilo outro. Nós vamos abrir uma congregação ali e faremos as nossas organizações. Nós faremos. E eles morreram e pereceram. Morreram e pereceram, tem mais essa. Mas aqueles homens que tinham a palavra do Senhor e permaneceram com ela, e eles foram, não aquele que começa, aquele que termina, aquele que vai até o fim.
São muitas as igrejas que começam, muitos grupos de pessoas. Haverá um grupo que terminará. Corta a fita de chegada, cansado, cambaleando, cheio de marcas, cicatrizes, mas corta a fita. Ofegante. Mas chega cansada, chega cansado. Vinde a mim todos que estáis cansados. Haverá um grupo que terminará. Oh Deus, me ajuda a estar nisto. Peça a Deus, me ajuda a estar nisto. Peça a Deus, me ajuda a estar nisso. Nesse grupo que terminará. Está chegando a hora. Aleluia. Estes são os vencedores. São estes que venceram. São estes. Oh, isso é mais do que um alimento espiritual. Você recorda do meu sermão sobre o Lírio? Reverendo Lírio, como ele trabalhava, embora ele não ficasse nem, embora ele não fiasse, não era um tecelão, e nem, veja qual é, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aleluia, como ele levantou. Ele não toma nada para si mesmo, nada de egoísmo, nada de pensar só em si próprio, nada. Ele não pensa que toda a beleza é só dele. Ele não pensa assim. Ele não despreza as outras flores. Ele não tem inveja das outras flores, mas também não despreza. Sua vida para que outros possam ver a glória e que está nele. É para isso que ele vive. Aquilo que estava nele, naquela lama. Ele saiu de uma lama. Quem não saiu de uma lama? Ele vence a lama. Ele vence as coisas do mundo e brota. E agora ele se entrega espontaneamente. Todos podem olhar para ele. Sua vida. Você não pode colocar nenhum dedo nele. Você não pode colocar nenhum dedo nele. Vem, ele é um verdadeiro vencedor. Ei, glória! Ela é uma verdadeira vencedora. Você está aqui. Você teria motivo para estar longe, mas está aqui. Aleluia! Mas ele não está na lama agora. Ele está acima dela. Está acima. Amém. Você não pode apontar o que ele era lá atrás. Tem pessoas que ficam só apontando o que as outras fizeram, só atacando o passado das pessoas. Isso você chama aquilo para cima de você. Você não pode apontar o que ele era lá atrás.
o que ele é agora, sim, o que ele é agora, ele está no alto, ele é um eleito. Então a abelha vem e diz: opa, este é o meu perfume maravilhoso. Eu tenho uma coisinha guardada nele, um néctar. Eu creio que vou pegar a minha parte. Ele simplesmente abriu seu coração. Venha, eu estou bem. Pode, abelha, levar o que você precisa. Tudo é tirado dele, o ópio, para acalmar. Ele é um calmante, um verdadeiro pastor. Ele expressa a glória de Deus. Ele olha de onde ele vem, que ele veio. Ele teve que vencer para fazer aquilo. Tem que vencer. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Descruza o braço, levanta as suas mãos. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que me amou. Diga: sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Aleluia! Você vence a doença, você vence os sintomas, vence as causas perigosas que te incomodam, que tiram sua paz. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aí que está a coisa, glória a Deus, né?